É E bem bonito, né? isso é. A minha pergunta é o seguinte: criança interior. Essa semana eu fiquei cantando aquarela aqui e falei, nossa, eu quero perguntar sobre isso à Ângela. Ângela, como é a sua criança interior hoje? Assim, depois de toda essa sua história. Então, a criança, vou começar. Então, a minha criança física, a minha infância, fui uma criança quieta e observadora. E sempre muito quietinha, observadora, não dava trabalho para minha mãe. Então, era como se a minha gratidão tivesse, assim, como meus pais nasceram durante a Segunda Guerra Mundial, não, Guerra Civil Espanhola, que era quase próximo à data da Segunda Guerra Mundial. É assim, e eu sou a primeira brasileira da família. Quando eu nasci, no meu subconsciente era mais ou menos assim: tudo está tentando ir para o seu lugar, é tudo muito delicado. Então, uma criança muito quieta, mas extremamente observadora. Passei minha infância pintando e lendo. Então, assim, se eu falar para você que eu devo ter lido em torno de, sei lá, uns 800 livros, mais ou menos. Porque só quando eu morei no México, que eu precisei mudar de casa, eu doei meu 350 livros. Meu. Eu passei a vir, porque era assim, ó, todo mundo na minha família me conhecia e falava assim: o que você quer de presente de aniversário? Livro. O que você quer de presente Dia das Mães? Livro. O que você quer de presente de Natal? Livro. Eu sempre quis livro. Por quê? Porque eu amo histórias, eu amo biografia. E como Deus foi muito bom comigo, hoje eu trabalho exatamente com o quê? Com biografia. Biografias. Porque são as histórias das pessoas, elas me contam, eu facilito o olhar delas, mas isso começou já na minha infância, tipo 8 anos, eu aprendi a ler e eu já fui para a biblioteca, então eu morava em Araras e isso não é exagero, sabe que é exagero, não. Eu cheguei a pegar toda a parte infantil, de todos os livros eu lia, devolvia no dia seguinte, lia, devolvia no dia seguinte, porque eram fininhos, né, livro de criança. Depois fui para a adolescência, fui lendo, lendo, lendo. Agora, o que acontecia? Eu me retraí muito. Então, hoje, após tanto trabalho de constelação, olhar sabe, os arquétipos, acolher essa criança, hoje a minha criança fica tão feliz que eu fiz um bom alicerce, sabendo observar e criando valores dentro de mim, para que eu pudesse, porque hoje a minha função é ligar os pontos, né? Eu facilito a visão ligando os pontos da vida da pessoa para ver, olha, esse é o formato, essa é a sua história, tal. Então, assim, hoje ela é extremamente feliz, porque aquilo que era não era mágoa, mas era, sabe, uma dor profunda, quietinha, hoje se transformou em algo que eu amo. Então, assim, eu permito sim a minha criança fazer o que ela tem vontade, sabe? A minha criança, ela não é muito espalhafatosa, mas a minha criança é muito feliz. Então, assim, então hoje eu deixo ela ser feliz. Minha criança tinha medo de cachorro, de gato, hoje eu adoro. Então, hoje eu permito esse arquétipo dentro de mim, da criança interior, brincar com os animais, tomar um sorvete quando está fazendo 10 graus. Qual o problema? Você não está com Nenhum. vontade? Nenhum. Agora, eu tenho dor de garganta quando tomo? Não. Por quê? Porque você cala as vozes de que falaria assim: não, não pode tomar gelado quando está frio. E aí, quando eu fui morar na Itália, o europeu toma sorvete no inverno. Ah, e eu falei, muito bem, Tinha. Aí eu fiquei em contato com minhas raízes. Eu falava, perfeito. Eu sou aquela pessoa, assim, a minha criança, junto, eu acho que com o adolescente, né, que é o nosso órfão, que é o segundo arquétipo, que é o adolescente, um pouco rebelde, porque as pessoas não conseguem tomar sopa e comer feijoada em pleno janeiro. Meu, eu como fácil. Se eu tiver com vontade, eu como fácil uma feijoada. E a pessoa não. Por quê? Porque ela não segue o seu próprio coração. Ela não ouve o que está acontecendo com ela.
Ela ouve o que as pessoas disseram que não pode, é ruim, vai sobrecarregar, vai fazer. Então é assim, ó, eu amo aprender. Então, essa é a minha criança que é muito curiosa, amo aprender. Eu consegui ler muitos livros porque na minha época não tinha internet. Eu comecei a acessar mais a internet quando a Suzana entra na escola e começa a ter aula de informática. E aí eu não posso ficar para trás. E aí a gente não tinha um computador. E ela estava na primeira série. Então, quando a Suzana tinha 7 anos, eu encontro um mundo novo. E eu falo, caramba, eu posso ler milhares de livros ao mesmo tempo e tudo muito condensado e tudo aprender muito. Então, eu viajo. Antes eu viajava sem sair de casa, porque todo mundo perguntava o que é o livro para mim. Para mim era um passaporte para eu viajar para onde eu quisesse. E hoje a internet faz isso. Então, assim, eu sigo pessoas dos países que eu adoro, pessoas dos segmentos que eu adoro. Então, eu permito com que minha criança ela faça essa diversão, sabe? Então, às vezes, eu estou do lado de algum adulto que a criança dele é um porre. Um porre. Porque ele vem me falar, não pode isso, porque triglicérides, porque colesterol. Eu olho e falo, oh, que chato. Que gente chata. Sabe, assim, eu não tô falando pra vocês comerem bobagem, só tô falando que, assim, ó, você percebe que não permite dar aquele salto de alegria naquele momento. Tô falando pra comer só porcariada. Porque, às vezes, aquela criança, ela brincava em árvores, então ela ama chupar laranja, sabe? Descascar a mexerica ali, comer e tal. E daí vai ter gente que vai virar e falar assim, ah, mas é muito ácido, não sei o quê. Sabe, a criança chata do lado da criança que tá feliz, ele vem encher a paciência da gente. E vem, e vem. Não é? Você falou uma frase que eu achei bem legal. Você falou o seguinte: eu não quis ficar para trás. Estou falando isso porque uma vez você até falou o seguinte, gente, se você está vivo no ano em que você está vivo, então assim, estamos todos vivos em 2020. Tem um porquê de nós estarmos vivos em 2020. Então assim, a gente tem que se adaptar a muitas coisas novas que surgem, né? Inclusive para a gente colocar o nosso talento naquilo. Sim. E isso tem sido assim uma fortaleza para mim e uma motivação, porque eu não mexo bem na internet. Então, assim, uma pessoa que mexe bem com a internet é a Lorena, ela mexe mesmo. Eu estou aprendendo agora, porque eu quero mexer mais com o Instagram. Então, assim, eu até pensei comigo, nossa, que coisa inútil, às vezes, ficar mexendo em rede social. Mas é o que tem hoje, né? Assim, eu não posso gastar só o tempo com isso. Mas é uma coisa que tem hoje, né? Então, mas a palavra inútil na cabeça da gente é assim, quem colocou? Porque o Bert Hellinger, ele fala pra gente rolar, sabe, solto a nossa alma em contato com aquilo que me faz bem. Então, quem tá falando que é inútil? Não é inútil. Eu aprendo N coisas nas redes sociais, mas alguém diz que é inútil. Então, não é por aí. Então, até o que a gente fala, às vezes ela vem com uma voz falando se é útil ou não. E outra coisa, a pandemia pode ser algo limitante, não é legal, mas nós estamos escrevendo história para que as pessoas daqui 50 anos saibam o que aconteceu de bom e de ruim. As pessoas falam, teve alguma coisa boa? Olha, eu fiz constelação desde o primeiro dia de quarentena. E as constelações são extremamente profundas. Então, quem se permite olhar para algo durante essa quarentena vai ser perfeito. E o restante que é ruim, a gente vai olhando o que aquilo me faz de mal. Eu já falei, quando o governador me prende mais do que o número de dias que eu achava normal, eu acessei N coisas da minha ancestralidade que ficaram muito magoadas com alguém decidindo por elas. Entendi.